Boa tarde, meu nome é Aline, eu sou enfermeira da CCIH aqui da Santa Casa. Eu sou a Karina, psicóloga. Eu sou a Adriana, coordenadora de enfermagem das UTIs. Eu sou a Heloísa, nutricionista. Então hoje a gente vai falar um pouquinho do programa. O Eduardo, junto com a direção, e a Mari, já passaram o nome de algumas pessoas que vão compor a segunda fase do projeto que a gente está participando, do PROAD SUS. Então a gente fez a inscrição, na verdade a Mari, que é da qualidade, fez a inscrição do projeto em 2017 e a gente foi selecionado como um dos hospitais para participar, sendo como nosso hub o Hospital Albert Einstein. Então são 120 hospitais no Brasil todo que foram selecionados para esse projeto para estar participando. Então qual que é o foco? Melhorar a qualidade e assistência do paciente visando as infecções hospitalares. Para isso, eles elegeram 3 tipos de infecção: pneumonia associada à ventilação mecânica, infecção primária de corrente sanguínea associada a catéter e catéter vesical de demora, infecção do trato urinário associada a catéter vesical de demora. E no dia do projeto foi escolhida a UTI CARD 2 como representante. Então, todas as ações do projeto serão feitas e aplicadas na UTI CARD 2. Então, a primeira reunião que teve desse projeto foi em dezembro de 2017, então os hospitais mandaram, de acordo com as suas metas, os seus indicadores de infecção, nessas 3 linhas de frente, como objetivo, e lá foi traçada uma meta. Nos 6 primeiros meses, 30% de redução nessas infecções, e até o final do projeto, 50% de redução nas infecções. Então, esses encontros que acontecem em São Paulo, com os outros 119 hospitais, eles visam a melhoria e qualidade nessas ações. Então, os hospitais eles discutem as melhores práticas com relação a isso. Então, a gente já tem guidelines que falam das práticas preventivas, isso já é bem difundido, mas lá a gente aprende, cada hospital aprende com o outro como que a gente vai fazer da melhor maneira possível, né? Então, no começo do projeto, a gente tinha já o bando de PAV, desde 2014 a gente já tem um bando de PAV aqui instituído no hospital, mas ele não era excelente, ele não era 100% efetivo. A inserção do catéter venoso central, a gente já tinha esse bundle no hospital também, então a gente teve que criar, no decorrer do projeto, os bundles de catéter venoso central, de manutenção, o de inserção e o de manutenção de catéter vesical de demora. Então isso foi se criado ao longo do projeto. Então essas reuniões acontecem periodicamente e o pessoal do Albert Einstein também visita o nosso hospital. Então a próxima visita vai ser no dia 4 de junho, que eles vão estar vindo aqui e vendo em loco se realmente as nossas ações estão sendo efetivas. Então todos os indicadores por mês, a gente tem até o dia 20 para mandar. Então é feito um relatório, isso tudo eles ensinaram pra gente lá em São Paulo. Então a gente entra no site do IHI e preenche esse relatório. Então só vou mostrar aqui pra vocês. Então é um relatório, ele é bem extenso, então com relação às práticas aí de prevenção. Então o bundle ele é preenchido 100% pela equipe assistencial, né, com treinamentos, com instruções. Depois esses bundles ele vem pra gente aqui da CCIH, é feita a conferência disso e alimentado o sistema. Então depois é feito nessas planilhas e enviado para eles esse relatório. Tudo que está amarelo aqui, eles que fazem essa correção. Além disso, tem alguns encontros virtuais que o hospital ele pode estar participando e algumas coisas que eles nos cobram também por e-mail ou também por essas aulas por vídeo. Então tem algumas ações que a gente está desenvolvendo. Com relação aos bundles, então são esses itens aqui. Então são itens bem particular da parte assistencial, da prevenção da pneumonia, então itens de prevenção que tem os guias que realmente reduzem o impacto dessas infecções no paciente, né? Então preenchido manhã, tarde e noite. Então esse checklist do paciente que está em ventilação mecânica, o técnico de enfermagem ele vai fazer esse preenchimento. Nós temos também um checklist do bundle de inserção do catéter venoso central, que a gente também já tinha. O de manutenção de catéter venoso central, que foi desenvolvido durante o projeto. O de passagem de catéter vesical de demora. E o de manutenção de catéter vesical de demora. Então, todos no final do mês, esses bundles vêm pra gente fazer, para alimentar esses dados aqui. Então,
Só para reforçar para vocês, então cada hospital tem o seu objetivo, né, que é a redução de 30% nos 6 primeiros meses, 50% até o final do projeto, que vai até 2020. Então, na UTI Card 2, que foi a UTI escolhida, infecção primária de corrente sanguínea, a gente tem esse objetivo, essa meta foi traçada antes de iniciar o projeto. 3,17 é nossa linha média, tá? E a média atual que a gente tem do projeto é 3,13. Então, assim, a gente não teve uma melhoria tão significativa ainda na questão de infecção de primária de corrente sanguínea. Então, a gente tem que melhorar um pouquinho as nossas práticas. Porém, o número de dispositivos, número de catéter, de uma infecção até a outra infecção, girou em torno de 351. Então, uma meta de 1,58. Então, é um indicador que a gente precisa melhorar um pouco mais com relação à infecção primária de corrente sanguínea. Mas algumas medidas já estão sendo adotadas com relação a isso. Infecção do trato urinário associada a dispositivo, é a infecção que a gente menos tem e que a gente teve mais sucesso no projeto, né? Então, algumas vezes que a gente foi para São Paulo, acho que de cerca de 2 vezes a gente já apresentou isso lá em São Paulo, com relação aos índices excelentes da infecção do trato urinário. Inclusive, a fixação de sonda que foi desenvolvida pelo pessoal da UTI foi mostrado lá e vários hospitais do Brasil chegaram a copiar a ideia que foi trazida pelo pessoal da UTI. Então, são práticas que são adotadas e disseminadas por aí. Com relação à linha base, linha média 2,3 que a gente tinha de infecção, a média atual é de 1,14, a gente já alcançou esse 30%, né, que eram nos 6 primeiros meses, e agora a gente está com 1.188 dispositivos ali sem infecção, então é a melhor relação que a gente tem. Uma outra questão é com relação à pneumonia associada à ventilação mecânica, né? Nós temos a mediana em torno de 3,73 ali. A mediana atual está um pouquinho alta porque a gente está iniciando o ano ainda, a gente tem até o final de dezembro para a gente melhorar esse indicador. Mas já fazem cerca de 3, 4 meses que a gente já não tem PAV. Então, teoricamente, esse índice aqui, essa mediana, ela vai caindo. Em torno de 176 ventilações mecânicas dias sem infecção. Então, dentre as nossas infecções essas que a gente está trabalhando, o que a gente tem melhor resultado é a infecção do trato urinário, que a gente conseguiu reduzir. Desde março do ano passado, de 2018, que a gente não tem infecção relacionada a dispositivo. PAV a gente tem, e infecção primária de corrente sanguínea também, mas a gente está trabalhando com relação a isso, não são muitos casos. Pneumonia não é um problema só da Santa Casa, nos outros hospitais tem, por causa da dificuldade da gente controlar essas infecções nesses pacientes, mas a gente está trabalhando para isso. Então, para cada indicador, então a gente tem uma meta e a gente vai traçando uma mediana com relação a isso daí. Todo mês a gente manda esses indicadores. Além desses 3 focos, né, o foco das infecções, um dos focos também é a inclusão, a participação maior dos próprios pacientes e dos familiares no tratamento. Então, a gente intensificou as visitas estendidas, nós já tínhamos um protocolo de visita estendida, mas a gente percebe que isso foi bastante intensificado e as equipes estão muito mais acostumadas a terem familiares, né, junto com o paciente na UTI. Para isso, a gente teve que repensar alguns processos, então, com o apoio da direção, a gente conseguiu armários, né, para os familiares guardarem seus pertences. Conseguiu cadeiras, conseguiu dar um apoio maior para que o familiar fique acompanhando o doente durante o internamento na UTI. Além disso, a gente também repensou um pouquinho como seriam as informações, né, que a gente vai passar para os familiares. E aí um caminho que a gente está traçando agora e está pensando em medidas também é como dar mais instrumentos para que os familiares e os próprios pacientes nos ajudem no controle dessas infecções. Então a gente já montou um folder informativo, está montando uma padronização de informação para que as famílias também colaborem na prevenção das infecções, né, desses três tópicos. A gente mudou a nossa maneira de passar visita estendida, de passar visita multidisciplinar, né? Acho que a Heloísa pode explicar pra gente um pouquinho melhor como foi o processo. Então, a nossa evolução com relação à visita multidisciplinar, então agora é passada sempre a beira-leito, né? Então, incluindo o paciente quando possível e a família, né, também quando possível. Então, toda a equipe multi participa juntas, nós fazemos um checklist, né? Nós melhoramos o checklist para a gente conseguir fazer baseado nos bundles, né? Então, assim, durante a visita multi, a gente já checa ali algumas coisas que tem no bundle para reduzir, então, infecções desses 3 níveis, né? Então, isso é interessante porque faz com que toda a equipe se integre mais, né?
todo mundo aprende a fazer o checklist, então todo mundo consegue fazer, é fácil, né? E quem não consegue a gente já vai ensinando, então para todo mundo estar incluído nesse cuidado, né? De uma forma mais igual. Nós acreditamos que essa foi uma mudança importante, assim, ainda está em processo de mudança, mas é uma mudança cultural importante, né? Ter a inclusão de mais tempo do paciente mesmo no tratamento, porque passando a beira-leito, o paciente pode fazer um questionamento, pode dizer alguma coisa sobre o seu quadro clínico, né? Que às vezes podia passar desapercebido. A equipe também está mais acostumada a falar com ele. É engraçado, é estranho falar disso, de falar com ele, mas assim, de escutar o paciente, de perceber as suas demandas. Então, o nosso foco é realmente maior no paciente e de escutar também as demandas da família. Então, acho que isso é uma mudança cultural importante e que na UTI Cardio 2 isso já é bem mais presente e já é muito mais fácil de manejar. Então, é importante também ressaltar a mudança da equipe, do modo de pensar da equipe assistencial. Porque se formos pensar 1 ano atrás, nós não tínhamos familiares dentro da UTI. E quando a gente foi fazer essa mudança, propor essa mudança, foi um impacto assim, de resistência da equipe. Poxa, como que vamos trabalhar com a equipe ali dentro, com a família ali dentro, como que a gente vai fazer os procedimentos? Então foi uma adaptação mesmo, nesse último ano, uma mudança de cultura da equipe assistencial em poder incluir o familiar, explicar para o familiar os procedimentos, até mesmo contribuir para uma alta desse paciente que possa sair com alguns cuidados diferenciados ali da UTI. Então é um trabalho que a gente vem fazendo nesse último ano e que tem surgido efeitos positivos. Então hoje a gente tem a equipe muito mais envolvida na tomada de decisão também do cuidado do paciente, e não só uma equipe assistencial executando as tarefas. Então a equipe tem contribuído também com opiniões, com sugestões de melhoria dos processos, e tem sido bastante positivo. Eu acho que vale a pena a gente ressaltar, que a gente vai fazer, cada um vai falar como era antes, como é depois, só para a gente reforçar algumas informações de cada. Com relação aos bandos, eu já tinha falado o que era antes, o que a gente mudou com relação ao projeto, e a gente pode falar item por item. A gente falou com relação à visita estendida, falou com relação à visita multidisciplinar, a gente falou dos bandos que mudou algumas coisas, higiene oral, né, Adri? Higiene oral, a gente está padronizando uma escova apropriada para a higiene oral do paciente em ventilação mecânica. Até então nós utilizávamos gaze com espátula, isso já foi despadronizado. Depois nós utilizamos várias escovas que foram doações, escovas dentárias. Elas foram muito bem-vindas, porém não foi ainda o ápice, porque em paciente entubado dificulta um pouco. Então hoje a gente já está padronizando essa escova, com a ajuda do nosso diretor Eduardo, que foi bastante importante, e assim, a escova está sendo muito bem-vinda. Também vamos padronizar, já estamos em processo de cotação do angulômetro, que é um dispositivo que nos dá o ângulo da cabeceira da cama, que esse ângulo tem que estar entre 30 a 45 graus para prevenir a pneumonia associada à ventilação. Então a gente vai estar implantando esse dispositivo também. Na questão do processo de infecção do trato urinário, como a gente tem trabalhado muito na retirada das sondas, hoje a gente pesa as fraldas para diminuir o uso da sonda. Como a gente tem que controlar a urina, a quantidade de urina, a gente acaba pesando as fraldas. Também estamos adquirindo outros números de tamanho de Urupen, que é um dispositivo que também ajuda a mensurar a quantidade de urina do homem, do sexo masculino. Que mais, meninas? Com relação à pressão do cuff, isso era a enfermeira, a parte da enfermagem que fazia em alguns momentos. Isso foi revisto pela equipe da fisioterapia. Agora eles estão mensurando a pressão do cuff, isso para pneumonia associada à ventilação mecânica, manhã, tarde e daí nas 2 noites. Então o fisioterapeuta está incluído nesse processo de cuidado também com relação à PAV.
E a pausa e redução da sedação, isso também foi muito importante, que é feito pelo período da manhã. Isso está sendo feito de forma mais efetiva, já acontecia, né, isso nas UTIs, mas eu acho que essa questão melhorou também com relação ao preenchimento dos bândulos. Uma outra questão que a Adriana falou foi a infecção do trato urinário, que foi modificado, está se cobrando mais essa retirada precoce desses dispositivos, né? O que foi padronizado, a fixação que eu já tinha comentado com vocês, você medir na bolsa de diurese cerca de 2/3 ali, fazer aquela medida. A enfermagem já está fazendo isso também, não deixa passar. A técnica séptica já era feito, né? Com relação à passagem do catéter vesical de demora. Uma outra questão é a higienização de mãos. Então a gente já tinha uma higienização de mãos feita pelos colaboradores aqui na Santa Casa, mas o start que o projeto nos deu foi criar um time de higienização de mãos, mas isso a gente acabou não só fazendo para UTI e para CARD 2, acabou ampliando para o hospital inteiro. A gente tem várias pessoas de diversos setores aqui no hospital que nos ajudam nessas auditorias de higienização de mãos, para a gente melhorar isso. Tá? Com relação à infecção primária de corrente sanguínea, com relação aos equipes datados, curativo datado, a gente já tinha uma rotina com relação a isso. Foi empregado o swab alcoólico, foi feita a compra. Sim, o swab alcoólico. Então, até então, nós utilizávamos algodão e álcool para fazer a asepsia do orifício do catéter antes de aplicar a medicação no catéter. E hoje a gente implantou o swab alcoólico, que é uma espécie de lencinho que já vem impregnado de álcool e ele é estéril. Então a gente está utilizando esse material que é apropriado para a asepsia do catéter venoso central, diminuindo também o risco de contaminar esse orifício. Também implantamos, né, o uso único da tampinha do catéter, que até então a gente reutilizava. Hoje, quando a gente abre um catéter, a gente despreza a tampinha e coloca uma nova, que também ajuda a diminuir o risco de contaminar essa ponta de catéter venoso central. Acho que é isso importante reforçar, que esse trabalho é feito pela equipe multidisciplinar de forma geral. O técnico de enfermagem, o enfermeiro que estão mais ali na linha de frente e o médico são de extrema importância e nos ajudam bastante lá na UTI CARD 2, mas o importante é essa interação com toda a equipe, né? A nutrição, a psicologia, os demais enfermeiros, e a fono, os médicos. Eu acho que isso que faz o time melhorar e a gente ter ideias. Toda semana a gente faz uma reunião na quinta-feira, geralmente às 14h, para a gente discutir essas questões pontuais, para a gente ver o que a gente pode melhorar com relação a essas práticas de assistência, né, para colocar essas ideias na UTI CARD 2. Então a gente tem uma série de ferramentas que se chamam PDSAs, que a gente precisa primeiro planejar as nossas atividades para depois inserir isso dentro de qualquer setor. Então essas ações elas saem daqui e o que a gente está fazendo agora, nessa semana passada, se vocês quiserem falar um pouquinho, é com relação a alguns times próprios para prevenção de infecção. Então, no último encontro nosso lá em São Paulo, que foi até inclusive no Albert Einstein mesmo, onde a gente teve a oportunidade de conhecer o hospital, as UTIs do hospital, foi bastante positivo para nós, onde a gente trouxe essa metodologia de implantar times de equipes assistenciais mesmo, dos técnicos de enfermagem. Então a gente colocou um cartaz onde eles puderam se inscrever voluntariamente para participar desses times. Times da ITU, que é a infecção do trato urinário, time da PAV, pneumonia associada à ventilação, e o time da infecção primária de corrente sanguínea. Então eles se inscreveram voluntariamente. Agora nós nos reunimos, definimos as atividades que eles vão fazer, as ações que eles vão fazer dentro da UTI, mas como se fossem os nossos olhos lá dentro, no dia a dia da assistência. Então a gente conta muito com uma melhoria significativa quando essas pessoas estiverem preparadas e esse engajamento deles nesse processo. Então essa semana inclusive nós vamos começar os treinamentos com os times específicos. Esses times são manhã, tarde e noite. Então
a gente espera uma melhoria bem significativa daqui em diante, com os times implantados dentro da equipe assistencial mesmo. Eu acho que para complementar, né, a gente vai fazer a capacitação desses times, então, para deixá-los conscientes sobre o risco de infecção e para eles entenderem cada vez mais esses processos, né, que a gente tem mudado. Então, acho que isso vai fazer muita diferença para que eles possam repassar essas informações para os demais técnicos e, né, para os demais membros da equipe, para que isso se perpetue, né? Sim. Eu acho que a informação e o retreinamento tem que ser algo constante. Eles já sabem, né, preencher os bundles, fazer os procedimentos, mas é algo que tem que sempre falar novamente. Então, acho que esses times vêm para reforçar isso, né, para impulsá-los do conhecimento, para que eles possam no dia a dia ali na prática não deixar a informação se perder e não deixar de fazer as coisas que são necessárias e importantes na prática. Que já é uma coisa que na Visita Multi agora, nessa evolução, a gente já vem tendo como experiência, né? Então, por exemplo, uma psicóloga que questiona sobre uma sonda vesical, né? Que isso antigamente não tinha essa relação, né? Então, hoje a gente tem esse conhecimento, então a gente tem esse empoderamento para questionar e para pensar numa melhor qualidade de atendimento para o paciente. Manuais é isso que eles sempre falam, né? Essa não é uma função específica e privativa de um setor, então todo mundo aprende e todo mundo ensina. Isso que faz as coisas e as prevenções darem certo. Então a gente aprende com outros hospitais o que foi de excelência, o que foi de melhor, discute com o nosso time aqui e tenta implementar essas medidas na área assistencial. Então todas as medidas elas são discutidas antes. Agora a gente está passando a bola para a equipe assistencial, para eles virem com ideias de lá e trazerem para a gente também, né? Porque às vezes a ideia que a gente tem aqui é diferente da ideia que eles têm na ponta, tem na assistência. Então eles trazendo essa ideia qual é a melhoria, qual a prática preventiva, também nos ajuda a tomar outras decisões aqui. Acho que é isso.